Para a exposição desta noite, a reflexão, temos o tema O que é o Espiritismo? Com a palestra, o nosso amigo Ives Facuri. Ives, que é um grande companheiro do movimento espírita, tem levado a mensagem do Evangelho a muitos cantos, né, Ives? Está aqui nesta noite, por mais uma vez, para trazer a todos nós esta reflexão acerca do que é o Espiritismo. Portanto, Ives, mais uma vez uma alegria recebê-lo. Bem-vindo, uma boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Uma satisfação para a gente poder estar aqui para mais essa noite de estudo, falando sobre um tema tão básico, né? Eu creio que a maioria de nós já tem um certo entendimento daquilo que seja o Espiritismo. E quando eu fui chamado para falar sobre isso, eu confesso a vocês que eu senti dificuldade, porque a gente está acostumado a conversar, a falar sobre vários temas, né, do Espiritismo, mas quando é o que é o Espiritismo, que é um tema tão básico, a gente sente dificuldade, por incrível que pareça. Mas nós vamos tentar traçar aqui uma linha de raciocínio que nos facilite um entendimento do que é o Espiritismo, mas principalmente qual a sua proposta para as nossas vidas. Então eu vou passar fazendo algumas considerações históricas para que a gente possa compreender o momento evolutivo da humanidade em que o Espiritismo surgiu, né? Distinguir o Espiritismo de algumas outras doutrinas que não é o Espiritismo, que não são o Espiritismo. Inclusive, Herculano Pires, ele dizia ele tem uma passagem num dos seus livros que diz que o Espiritismo ele é muito conhecido, mas ele é mais conhecido pelo aquilo que ele não é do que pelo aquilo que ele realmente é. Então, nós vamos tentar colocar o Espiritismo aqui de uma maneira muito simples, né, mas sempre trazendo aí alguma referência, algum embasamento dentro daquilo que os próprios Espíritos nos deram. Quando a gente vai falar de o que é o Espiritismo, é quase que impossível a gente abordar sem fazer um apanhado histórico do momento em que o Espiritismo surgiu e do porquê que o Espiritismo surgiu. Se a gente for considerar o homem primitivo, que nós ainda estávamos falando aqui agora há pouco, aqui no estudo de perguntas e respostas, desde o homem primitivo, bem antes da conquista da razão, o homem de Neandertal mesmo, ele tinha as suas formas de adoração. Ele tinha a sua forma de reverenciar o sagrado, aquilo que para ele era transcendente, né? Se a gente for pegar esse homem das cavernas, ele já cultuava divindades. Só que esse momento da fé é um momento de fé que Emmanuel classifica como sendo aquele momento de fé instintiva. Emmanuel classifica esse período do pensamento humano, ali no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Fé. Emmanuel nos coloca que esse era um momento em que a fé já existia, mas era uma fé ainda instintiva, porque por mais primitivo que fosse o espírito naquela ocasião, ele tinha uma bússola consciencial arquivada em si. Essa bússola existencial, espiritual, que apontava caminhos, ainda não se apresentava para ele na sua nitidez mais exata, como nós temos hoje. Mas apresentava-se à sua maneira naquele momento evolutivo que a humanidade passava. Então o homem primitivo, ele olhava para os fenômenos da natureza, para os trovões, né? Olhava para os vulcões, para as tempestades, para as fortes chuvas, e eles reverenciavam esses fenômenos. Por quê? Porque aquilo era uma força que para eles representava o imponderável. Aquilo que eles não podiam controlar. E como eles ainda não eram dotados da racionalidade que hoje marca a nossa realidade, eles cultuavam aquilo como sendo divindades.
humanidade veio evoluindo e no passar dos séculos nós fomos adquirindo outras características psíquicas que já começaram a ajustar psiquicamente a nossa consciência a uma realidade mais exata daquilo que representava a providência divina, ou daquilo que representa a providência divina. Nós tivemos um período de obscurantismo na Idade Média, em que a fé ainda era encarada de uma maneira bastante arcaica, bastante primitiva, só que como a humanidade ela nunca ficou desamparada em nenhum momento da interferência da providência divina, é claro que quando nós chegamos a determinado amadurecimento interior, determinado amadurecimento intelectual, a providência divina foi mandando emissários no campo da ciência, no campo da filosofia, para acelerar esse processo de amadurecimento mental que nós estávamos imbuídos. Então a gente percebe aí a presença de Lavoisier, que inclusive, se eu não me engano, foi guilhotinado, né, em nome da ciência. Nós tivemos a presença de Galileu Galilei, que veio num período da Idade Média, e, se eu não me engano, teve que negar as suas descobertas para que ele pudesse não passar ali também pelo fogo da Inquisição. Então nós tivemos o sacrifício de vários emissários da providência divina. Vejamos nós que agora não no campo da religião, mas no campo da ciência, para que pudesse estar desbloqueando o nosso aparelho psíquico, para que a compreensão de um Deus mais racional, de uma forma mais racional, se tornasse possível. Aí a gente vê que no período do iluminismo, a providência divina realmente enxertou a Terra, permeou a Terra de vários emissários no campo da ciência e da filosofia. E aí o que aconteceu com o pensamento religioso? O pensamento religioso nessa época começou a cair em descrédito. Porque como houve uma efervescência do pensamento filosófico e científico, a religião começou a não se sustentar mais nos seus princípios, agora absolutamente questionáveis. Então, esse foi o caldo necessário para que o Espiritismo pudesse surgir no seu mais resplandecente fulgor. Por quê? Porque o Espiritismo ele tem o assento em bases científicas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa frase de rodapé, logo na primeira página, traz a seguinte informação: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, o momento evolutivo era o momento do apogeu da razão. A religião desmoralizada, o pensamento religioso em descrédito e a racionalidade do pensamento científico em alta. Foi justamente nesse caldo cultural que o Espiritismo surgiu. Porque o Espiritismo ele se propõe ao debate. E o Espiritismo ele nasce não como mais uma religião, não como mais uma filosofia, mas ele nasce como uma ciência. Leon Denis ele define muito bem num livro chamado Médiuns e Espíritos, que é um livro muito pouco conhecido, em que ele fala sobre um espiritualismo experimental. Um espiritualismo experimental. Então, o Espiritismo ele é uma ciência porque ele nasce da experiência que Allan Kardec foi encarregado de fazer, de efetuar, na construção de todo o conhecimento que hoje a gente dispõe. Allan Kardec ele teve um papel eminentemente de um cientista, tanto é assim que a postura dele, antes de investigar os fenômenos espíritas, que estavam eclodindo por toda a Europa, porque, abrindo um parênteses aqui, junto com a efervescência desse pensamento científico, com a eclosão desse pensamento científico, eclodiu também as manifestações espirituais. As manifestações espirituais. Então, essas manifestações espirituais que eclodiram na Europa, num tempo em que o pensamento científico estava se apresentando na humanidade de uma maneira muito rígida, foi extremamente providencial. Por quê? Porque os investigadores desses fenômenos espirituais
eles se revestiriam de um olhar técnico para a observação desses fenômenos. E foi esse olhar que Allan Kardec teve, num primeiro momento, para perceber a realidade do espírito, comprovando, em primeiro lugar, a imortalidade da alma. Então, Allan Kardec, se a gente for parar para estudar as biografias de Allan Kardec, a gente percebe que a postura de Kardec não era a postura de um religioso, mas era a postura de um cético. O que é um cético? Cético é um ateu? Não, cético não é um ateu. Cético é um religioso, um crente? Não, cético também não é um crente. Cético, ele está no meio do caminho. Ele não é ateu, ele não nega, mas ele também não afirma. Ele simplesmente quer saber. O cético, ele quer pagar para ver. E essa é a postura que foi a mais apropriada para o indivíduo estar imbuído para pesquisar os fenômenos espíritas. Então, Allan Kardec, se ele tivesse partido da crença, talvez ele pudesse contaminar as conclusões da sua investigação. Se ele tivesse partido da negação, ele também poderia contaminar as conclusões decorrentes da sua investigação. Então, Allan Kardec ele teve a postura ideal para investigar os fenômenos espíritas, porque ele era um cético. Quando o senhor Fortier, que foi o primeiro indivíduo que chamou Kardec para investigar os fenômenos das chamadas mesas girantes, né, os fenômenos dos barulhos que estavam acontecendo, ele chamou Kardec, como um homem de ciência, falou assim, vem cá para você dar uma explicação para a gente, porque as mesas elas estão pulando sozinhas. Aí Allan Kardec, eu vou que nada, né? Eu não vou te acompanhar, não. Isso aí para mim é história para boi dormir, né? Que Allan Kardec, o termo é mais ou menos esse que Allan Kardec se utiliza na ocasião. Isso aí para mim é conto da carochinha, eu não vou te acompanhar. E aí depois de muita insistência, porque o senhor Fortier era amigo de Allan Kardec decide dar um voto de confiança, não acreditando muito naquela ladainha, mas vai. E aí ele se surpreende com o fenômeno, porque a mesa realmente estava batendo. E aí o primeiro pensamento dele foi o seguinte, existe algum processo aqui de fraude, de magnetização, ou alguém por baixo da mesa, e aí ele foi investigar, não achou nada. E aí qual que foi a postura dele? Negar simplesmente, levantar e ir embora? Não, Kardec ele fez algo muito perspicaz e inteligente. Ele quis saber se por trás daquele ruído havia uma inteligência extrafísica dentro daquele processo ali. Então ele começou a fazer pequenas perguntas, e se desse uma batida era sim, se desse duas era não. Então com isso aí, ele foi construindo algum conhecimento inicial dentro daquele fenômeno de natureza física que estava acontecendo, de maneira quase generalizada na Europa. Então, ele percebeu, ele concluiu que não era a mesa, que não era a fraude, mas que tinha um processo de inteligência por trás daqueles fenômenos de natureza física. Então, é assim que surgiu o Espiritismo. O Espiritismo surgiu através desse tipo de investigação, daí espiritualismo experimental. Então, se a gente for ver, está totalmente concordante esse apanhado ligeiramente histórico com as informações que o livro O que é o Espiritismo nos traz, em que diz o seguinte, o Espiritismo é uma ciência que investiga, que se propõe a investigar a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo material. Então, basicamente, o Espiritismo é essa ciência que investiga a origem, a natureza e a destinação dos espíritos e a sua comunicação com o mundo material. Essa é uma definição clássica. E ela é uma ciência não no sentido laboratorial, mas ela é uma ciência no sentido desses experimentos, eles passarem sobre um rigor científico, sobre uma observação criteriosa e, a partir desses critérios, extrair conclusões. Então, é a ciência observada como sendo um conhecimento. É claro que quando a gente fala de ciência, a gente não pode falar de uma ciência apenas, existem várias. É por isso que Allan Kardec ele se preocupa em dizer o Espiritismo é uma ciência e não fala a ciência.
porque existem as ciências laboratoriais, as ciências físicas, a ciência química, a ciência biológica, existem as ciências humanas, existem as ciências espirituais. Então, é por isso que ele coloca na categoria de uma ciência, tá certo? Porque essa ciência ela tem os seus próprios critérios de investigação, diferente dos critérios de investigação de uma ciência laboratorial. Então, partindo desse pequeno apanhado, a gente percebe que o Espiritismo ele introduz na humanidade, nesse tempo em que o espiritualismo estava em baixa, um novo fio de esperança para o futuro. Por quê? Porque foi o movimento necessário que a espiritualidade se utilizou para estar tirando os detritos de uma crença mal compreendida e aproximando o pensamento humano de uma fé racional capaz de transformar verdadeiramente o ser. Porque se a gente fica no campo da crença, no campo dos dogmas, no campo dos cultos exteriores, sem muita explicação racional que nos joga em luz sobre determinados problemas que a gente está atravessando, a gente pode até continuar persistindo ali, mas a gente fica meio que no escuro. E qualquer vendaval mais forte das experiências podem vir a nos desanimar, ou nos levar até um estado de descrença. Na atualidade, dentro da exigência do pensamento humano, respostas que nos eram dadas antes não se aplicam mais, justamente porque a ciência ela já avançou muito e deixou para trás uma série de dogmas e rituais já ultrapassados que não dão conta das demandas que as explicações pedidas por essa racionalidade já bem construída exigem, né? Hoje, todos nós que estamos aqui, nós já temos uma capacidade de perguntar, e não é qualquer resposta que nos satisfaz. Isso já é extremamente importante pelo fato de representar para nós aquele momento necessário de construção profunda, em que eu vou buscar somente aquilo que me nutre em profundidade e verdadeiramente, e não de maneira ilusória, superficial, nos dando uma falsa impressão de salvação por cultos puramente exteriores. Então, a doutrina espírita é justamente essa resposta à razão humana, que vem nos falar de princípios básicos que ela sustenta, que na verdade já esteve presente em todas as épocas da humanidade, mas que Allan Kardec simplesmente os reuniu, os compilou de uma maneira metodológica. Porque se a gente for parar para pensar, todos os princípios da doutrina espírita são princípios que tiveram em debate em todas as épocas da humanidade. Por exemplo, você pega Deus, que é um dos princípios básicos do espiritismo, Deus sempre esteve em pauta na história da humanidade. Só que um Deus compreendido de uma maneira ainda muito antropomórfica, até o advento do espiritismo. Ainda hoje, Deus é compreendido de uma maneira antropomórfica. Ou seja, a pessoalização de Deus ainda é algo muito comum. Aquele retrato que a gente vê, muito famoso, né? Eu não sei se foi Da Vinci que pintou, de um Deus barbudo tocando o dedo da criatura, né? Aquele quadro de um Deus barbudo, antropomórfico, né, de um Deus pessoal, ainda é algo muito presente no nosso psiquismo. É muito difícil a gente ter uma ideia mais ou menos exata de Deus sem humanizá-lo. E o Espiritismo vem revolucionar essa compreensão, primeiramente, de um dos princípios básicos, que é justamente a ideia de Deus. Colocando lá, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, vejamos nós que a definição de Deus, ela é bem curtinha, porque a nossa capacidade de compreender um Deus cósmico, mais amplo do que nós compreendemos até então, é bastante limitada. Então, a doutrina espírita vem apresentar esse Deus diferente, esse Deus cósmico universal,
Pai de todo o universo e não mais desse planeta tão acanhado, que perto da nossa galáxia é como se fosse um grão de areia numa praia, tá certo? Então a doutrina espírita vem revolucionar primeiro essa ideia de Deus, depois a imortalidade da alma, porque toda a ciência ela se assenta em princípios. Então o primeiro é Deus, a imortalidade da alma, que é algo muito significativo para nós, essa questão da imortalidade da alma, a existência do espírito, a mediunidade, a comunicabilidade entre os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, a diversidade dos mundos habitados. Então, esses 5 princípios básicos, são os 6 princípios básicos, na verdade, são em que a doutrina espírita se assenta, como sendo conhecimentos que vão representar uma ferramenta para a nossa transformação interior. E aí a gente já começa a entrar um pouco nas consequências desse conhecimento que o Espiritismo nos traz. Porque quando a gente fala de Deus, quando a gente fala da imortalidade da alma, da reencarnação, da mediunidade, que foram assuntos presentes em toda a história da humanidade, nós estamos falando de ferramentas que precisam promover uma renovação do indivíduo que tem esse tipo de entendimento. Porque senão, esses conhecimentos, eles passam a não valer de nada se eles não conseguem promover no indivíduo uma mudança interior. Então o Espiritismo, nesse sentido, ele passa a ser uma ferramenta de transformação. Porque como ele joga um novo olhar sobre esses fenômenos, ele vem explicar da importância do espírito enquanto individualidade, consciente dessa realidade, mudar o seu comportamento daqui para diante. Então, quando a gente pega o conhecimento da reencarnação, o conhecimento da imortalidade, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, a gente tem que encará-los como sendo ferramentas para o nosso engrandecimento pessoal. Porque a pergunta 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte indagação para os espíritos. Qual o objetivo central do Espiritismo? Só para a gente poder ter uma noção aqui. Qual o objetivo central do Espiritismo? E a resposta é destruir o materialismo. Olha só. Então, todos esses conhecimentos que nos são apresentados de uma maneira racional, eles têm um objetivo de destruir o materialismo. E o que é materialismo? Só para a gente poder estar compreendendo isso aqui. Materialismo, ele é tudo aquilo que vai criando em torno da matéria necessária para o espírito, ilusões que o entorpecem, ilusões que o contaminam, ilusões que o prejudicam. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro para nós. Eu preciso me alimentar, por exemplo. Isso aí faz parte da matéria. O que seria o materialismo no sentido da alimentação? Seria o excesso, seria o requinte. Eu preciso me vestir, eu preciso de roupas, né? Isso aí é um imperativo da matéria para a minha proteção. O que seria o materialismo? Seria o consumismo nesse sentido. Então, o materialismo ele é a distorção da necessidade que o espírito tem da matéria. Tá certo? Que ele vai sofisticando tanto as suas necessidades materiais, que ele acaba se perdendo num emaranhado de falsas necessidades. O principal objetivo do Espiritismo, conforme a pergunta 799, não é declarar guerra à matéria, até mesmo porque ele reconhece a importância da matéria, mas é destruir o materialismo, que é uma distorção da percepção que o espírito pode ter no contato com a matéria. Então, quando essas realidades espirituais assentadas nesses princípios básicos nos chegam, eles têm o objetivo de nos aproximar de uma forma de vida que se aproxime de uma forma de vida espiritual, justamente pela destruição dessas matérias que representa para o espírito um engodo, uma verdadeira ilusão que dificulta a sua caminhada evolutiva. Até Humberto de Campos ele tem uma fala
uma fala muito interessante que diz o seguinte: vocês espíritas falam tanto da imortalidade da alma, da reencarnação, da mediunidade, da vida no mundo espiritual, mas ainda não conseguem viver como espíritos imortais. A gente ainda é muito imediatista, a gente ainda está muito em busca dos benefícios imediatos. Por exemplo, a maioria daqueles que adentram um centro espírita, como eu adentrei, a gente adentra geralmente querendo resolver um problema. A gente vem querendo solucionar um problema de uma maneira imediata. E quando a gente não é atendido na expectativa que o nosso imediatismo nos impõe, a gente descrê, a gente desanima, ou então a gente vai buscar um outro lugar. Isso é a falta de compreensão que o verdadeiro objetivo da doutrina espírita não é promover uma cura superficial do ser, cujo alívio poderá ser apenas um alívio e não uma verdadeira cura, porque o problema pode voltar. O objetivo central do espiritismo seria destruir o materialismo que nos impede de enxergar com profundidade os fenômenos da vida que a gente está atravessando. Porque nem tudo aquilo que eu considero ruim é em profundidade ruim, é em espírito ruim. Porque nem tudo que concorre para a minha evolução espiritual é aquilo que eu desejo enquanto expectativa, enquanto anseio de vida. Quando a gente vai atentando, despertando para essa compreensão, a nossa visão perante os acontecimentos da vida vai ganhando uma amplitude cada vez maior, vai ganhando uma dimensão cada vez mais ampla. Porque a vida ela começa a ser encarada com maior profundidade, porque o véu do materialismo, ele para de obstruir a nossa capacidade de perceber a realidade. Então, a doutrina espírita, ele tem o grande objetivo, conforme nos coloca a introdução do livro A Gênese, de levantar o véu. Que véu é esse? É o véu que nos impede de enxergar pelo materialismo que muitas vezes toma conta de nós. Então, esse verdadeiro objetivo do espiritismo, que é destruir esse materialismo, não é destruir no campo acadêmico, por exemplo. A ciência descobriu a existência do espírito e, portanto, o espiritismo destruiu o materialismo no campo acadêmico. Não é assim que funciona. A ciência agora descobriu que existem vidas em outros planetas. A ciência descobriu a veracidade da reencarnação. A ciência descobriu a existência de Deus e, portanto, o materialismo foi destruído. Vocês acham mesmo que se a ciência amanhã determinasse, poxa, Deus existe, o materialismo seria destruído? Pela uma simples constatação científica? O materialismo não seria destruído, porque o materialismo ele passou a ser para nós uma filosofia de vida bastante enraizada. Então, independente dessa ou daquela comprovação da vida espiritual de uma maneira mais consistente, o materialismo ainda vai martelar no nosso psiquismo, ainda vai distorcer a nossa forma de perceber a realidade. Então, o objetivo central não é combater o materialismo no campo das descobertas científicas. O objetivo central é combater o materialismo na nossa individualidade. Porque, vejamos nós, a gente costuma a crer e não crer ao mesmo tempo. A nossa fé ainda é muito oscilante. A gente não pode falar que a nossa fé ainda é aquela fé capaz de remover montanhas, como coloca o Evangelho de Jesus. A nossa fé ela ainda é vacilante. No entanto, se a gente vai tendo mais comprovações no campo das experiências individuais, que vem reforçar a nossa fé num campo mais experimental, factual, a nossa responsabilidade ela vai aumentando junto. Por quê?
Porque a gente passa a saber o que muitos outros ainda não sabem. Então vocês podem ter certeza que se materializar um espírito aqui na noite de hoje, todo mundo vê, a partir do momento em que a gente sair daqui para fora, a nossa responsabilidade vai ser outra. Porque para você já foi dado a mais do que a outros que estão lá fora. Então, toda vez que a gente tem uma comprovação mais exata da existência de algo que transcende a vida material, vem uma responsabilidade junto. Aí eu pergunto a vocês, a humanidade está preparada para essa responsabilidade? Se houvesse uma constatação científica, não estaria ainda preparado. É por isso que o objetivo central do Espiritismo é ir destruindo esse materialismo, nos preparando para uma vida espiritual, nos preparando para uma vida que corresponda a um interesse verdadeiro na construção de valores interiores. Porque todos os problemas exteriores, eles são solucionados como uma consequência do desenvolvimento desses valores individuais, como uma consequência desses valores individuais. Hoje a gente fica vendo a questão da desigualdade social, a questão, por exemplo, da falta de saneamento básico, a questão do desvio de verbas públicas que a gente vê, da imoralidade da vida pública. Mas se a gente for parar para pensar, o problema, em última análise, não está em trocar esse ou aquele governante que a gente coloca lá. O problema fundamental da humanidade é um problema de construção moral dos seus indivíduos. Ponto. E é nisso que o Espiritismo se assenta. Transformação moral dos seus indivíduos. Por quê? Porque as instituições, elas são dirigidas por indivíduos que podem ou não ter compromissos com a moral. E é por isso que a gente encontra tantas falhas. E é por isso que a gente encontra tantas deficiências. Então, o objetivo é mais um objetivo interior que o Espiritismo desenvolve, de mudança de comportamento, para que, a partir dessa mudança, os reflexos exteriores na mudança da vida, eles possam ser uma consequência natural. Eu li recentemente um livro da escritora Lia Luft, só para a gente ver como que as coisas são. E como que são essa questão da moralidade interior. Ela foi receber um prêmio, se eu não me engano, na Suíça, pela qualidade da sua obra literária. E ela estava chegando assim para o salão de convenções, se não me engano foi na Alemanha, chegando para o salão de convenções, e ela percebeu que quando ela estava chegando lá de carro, os indivíduos que estavam chegando e que iam parando no estacionamento, eles iam parando o carro mais longe e vinha vindo a pé para o salão de convenção em que ia ter uma palestra. E aí ela ficou olhando e ficou intrigada, brasileira, chegou lá, ficou intrigada. Por que que os indivíduos estão chegando mais cedo para o salão de convenções onde vai ter a palestra e estão parando o automóvel mais longe no estacionamento e estão vindo a pé? Depois ela foi descobrir, sabe o que era? Porque eles estavam dando as vagas mais próximas do salão de convenções para aqueles que iam chegar atrasados. Ou seja, os que iam chegando primeiro, eles iam parando mais longe, iam vindo a pé porque eles tinham tempo, e aqueles que iam chegando depois, talvez não tivessem o mesmo tempo e teriam que parar mais próximos e ir correndo para dentro do salão. Eu falei, poxa, igualzinho no Brasil, né? Igualzinho. Então, quer dizer, essa mudança que se reflete na ordem social, ela parte de uma mudança interior de cada indivíduo consciente da sua responsabilidade. Então, o Espiritismo não se preocupa com uma partidarização da política. Ele se preocupa com o indivíduo como político, na acepção original da palavra. Aquele que age na polis, através de uma movimentação consciencial que ele é capaz de movimentar. Então, quando a gente vai percebendo que esses conhecimentos que tiveram uma grande tarefa, que tiveram um grande trabalho
desenvolvido por Allan Kardec, eles culminam nessa responsabilidade individual de cada um de nós, que, amparados por essa ferramenta de transformação, conseguimos desenvolver fibra moral para desenvolver aspectos de nós mesmos que nós precisamos desenvolver. Eu costumo dizer que a minha vida ela se divide em antes e depois da doutrina espírita, justamente por esse componente moral profundo que representou para mim não diria uma mudança de comportamento, mas um esforço de mudar o nosso comportamento. E é no meu comportamento. E é esse esforço que vai garantir os nossos méritos espirituais para uma vida futura. Como a gente estava falando mais cedo, tudo aquilo que corresponde à nossa felicidade ou infelicidade da nossa vida futura está atrelado às nossas escolhas. Está atrelado às nossas escolhas. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, intitulado Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec ele tem uma passagem, num item desse Código Penal, que diz o seguinte: para cada imperfeição do espírito, existe uma tristeza que lhe é correspondente. E para cada virtude do espírito, existe uma alegria que lhe é correspondente. Ou seja, o que ele está falando com isso? Que a reunião das nossas virtudes é o que vai corresponder a um estado de felicidade futuro. Porque felicidade nada mais é do que a reunião das mais diferentes alegrias desenvolvidas no seu estado pleno. Então, se o indivíduo ele desenvolve virtude, evidentemente é uma consequência natural que a sua vida se torne mais feliz. Porque ele começa a perceber os acontecimentos da vida, atribuindo a eles um outro significado. Porque nós podemos passar pelas mesmas experiências aqui, desse salão, todos nós, o mesmo tipo de experiência. Os resultados na individualidade de cada um de nós vai ser diferente. Por quê? Porque esse resultado, ele vai passar pela lente do observador, ele vai passar pela lente individual de cada um que percebe os acontecimentos do seu jeito. Então, uns vão aproveitar a oportunidade e vão crescer com ela, e outros vão desmoronar, e outros vão se revoltar, vão se traumatizar com aquela experiência. A doutrina espírita, portanto, é uma ferramenta de fortalecimento a fim de que as experiências da vida sempre nos fortaleçam. Independente dessas experiências sejam, aos nossos olhos, ruins ou sejam boas. Porque existe um grande perigo naquilo que a gente considera como experiência boa, por exemplo. Às vezes a gente fala assim, o que é uma vida boa? O que é uma vida feliz? E a gente acha que vida feliz, vida boa, é usufruir de um emaranhado de possibilidades materiais, que na verdade em espírito está representando a nossa queda espiritual. Está representando a nossa falência em espírito. Ou seja, não pode ser uma vida boa. A gente tem uma lição, que eu até costumo sempre citar ela, está no livro Pão Nosso. E é uma lição que traz assim, um significado filosófico profundo para a gente poder compreender esse tema da noite. Ele diz o seguinte, é intitulada Êxitos e Fracassos. Êxitos e fracassos. Em que Emmanuel traz a figura de Jesus aos olhos do mundo como sendo um perdedor. Porque, vamos raciocinar comigo, se a gente pega a experiência de Jesus e você olha com o olhar humano, você vai ver o seguinte, foi um indivíduo que nasceu, só fez o bem, nunca foi rico, e o que ele ganhou como prêmio pelo aquilo que fez? Ganhou a crucificação, ganhou o martírio, ganhou o sofrimento. Então, aos olhos humanos, se você observa, você fala assim, Jesus foi um perdedor na vida. Não é? A gente não considera dessa forma, se a gente for olhar friamente, Jesus foi um perdedor. E aí Emmanuel coloca que aos olhos espirituais, aquelas experiências para o Cristo estavam sendo experiências vitoriosas.
porque as consequências daqueles gestos que Jesus efetuava em favor de toda a humanidade, estava também engrandecendo o seu espírito ainda mais na luz que ele já era portador. Então, aos olhos de Deus, um vitorioso, aos olhos da humanidade, um fracassado. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, à medida que o Espírito ele vai educando a sua visão, a sua forma de perceber a realidade, ele vai ressignificando os acontecimentos que giram ao seu entorno. E esses acontecimentos, eles passam a ganhar uma neutralidade, porque não importam se a experiência seja de maior escassez ou de maior abundância, mas o que importa verdadeiramente é o aproveitamento espiritual que eu soube extrair dela. Então, nesse sentido, o Espiritismo é uma ferramenta poderosíssima, porque ele vem promover para nós essa vida em espírito, que faz com que a nossa visão se eduque nesse sentido. Então, é claro que o tempo aqui ele passa rápido, mas eu espero que a ideia fundamental das consequências daquilo que o Espiritismo coloca para nós, como sendo educar o espírito, tenha ficado claro para cada um de nós. Porque muitas vezes nós estamos à cata de benefícios imediatos, mas o Espiritismo vai totalmente na contramão desse imediatismo que muitas vezes a gente adota como filosofia de vida. Isso não significa que o passe, que a água fluidificada, que a palestra pública não vai representar psiquicamente e até mesmo fisicamente um alívio para aquilo que a gente traz enquanto debilidade. Mas, fundamentalmente, o que vai promover a cura real do espírito é a sua mudança pelo sentido que esses conhecimentos promovem em nós. Então, essa mudança é o que vai fazer com que o espírito verdadeiramente se liberte de toda a amarra que pode ocasionar em dor e em sofrimento. Que Jesus nos abençoe e até a próxima.